Olá, tudo bem? Eu sou o João Pedro Fragoso, aqui comigo eu tenho o Bernardo Coimbra, Fala, Fragoso, tudo bem, meu amigo? tudo bem? E esse é o Toque Passa, o videocast do Jornal o Globo, gravado com oferecimento da Sete Games, que hoje não está no estúdio da nossa redação por um motivo nobre. Hoje a gente recebe aqui no Toque Passa um treinador com passagem pelo futebol brasileiro e com um título muito importante para a história do futebol brasileiro, que recentemente esteve trabalhando no Egito, agora está em Belo Horizonte, mas enfim, não está aqui no Rio, então a gente não pôde se encontrar presencialmente ainda, mas quem sabe num futuro, né? Rogério Micali, treinador campeão olímpico com a seleção brasileira em 2016, no primeiro título do futebol masculino nas Olimpíadas. Rogério, obrigado aí pela presença com a gente. Eu que agradeço, Fragoso. Um abraço ao Bernardo também. É um prazer estar aqui podendo falar com vocês. Meu amigo, para a gente começar, cara, eu queria entender como é que está a sua vida desde que você saiu lá do Egito. Você trabalhou na seleção egípcia nas Olimpíadas de Paris no ano passado, né, com a seleção sub-23 ali. Um trabalho que você começou, você conduziu a seleção até as Olimpíadas, depois teve a participação lá nos Jogos. Como é que está a sua vida depois que você saiu? Quando exatamente você saiu? Como é que estão os seus projetos aí de vida? Tá joia. Na verdade, assim, eu tinha renovado o contrato com o Egito por mais 4 anos, né? Mais um ciclo olímpico. Peguei uma geração recente agora, porque essa geração próxima que vai disputar o próximo Jogos, ela tem 19 anos. Então, o processo ia ser até chegar nos Estados Unidos, né? E a gente classificou, inclusive, essa seleção agora para o Mundial do Chile também. Foi minha última participação na seleção egípcia. E aconteceu de eu romper o contrato, sair de lá em dezembro, né? Janeiro, dezembro. Vim de férias para o Brasil e aconteceu que eu não retornei em função de um rompimento contratual, onde foi alegada uma questão salarial, porque houve uma entrada do novo presidente, uma mudança de ciclo, né? E aí houve um questionamento grande a questões salariais do treinador estrangeiro, né? Uma pressão muito forte da imprensa, dos locais. Bom, algo muito similar ao que a gente ouve aqui no país, essa questão de treinador local e treinador estrangeiro, né? Acabou que houve um desgaste até um pouco para mim, porque foi divulgado o meu salário e, e o valor era um pouco, realmente, era acima do treinador da principal, que não é lógico, né? Isso não é lógico, mas por ser estrangeiro, cada um tem a sua condição de trabalho, seus valores, e acabou refletindo isso. Houve o desligamento unilateral através da Federação do Egito. E desde então eu estou aguardando, aproveitei esse tempo agora para fazer um tratamento aqui no Brasil, que eu precisava 5 anos fora, sem parar, né? Saindo de um clube e entrando em outro. E aí agora está tudo zerado, recuperado, e eu espero voltar a trabalhar, mas também aguardando um posicionamento, porque, como eu falei, foi um rompimento unilateral, existe uma questão de FIFA, existe uma questão até que aconteceu hoje, que é um fato, que houve citaram meu nome novamente no Egito, até o próprio treinador falando novamente sobre essa questão salarial. Isso não é uma coisa boa, né? Eu até estou recebendo muitas ligações sobre isso, mas é isso, é a vida. Eu só tenho a dizer que fui muito feliz lá, conseguimos excelentes resultados, foi o melhor resultado da história na participação do Egito nas Olimpíadas. Chegamos à final da Copa Africana de seleções, jogando contra Marrocos, que hoje é uma sensação, já não é mais africano, é mundial, né? Que acabou de ser campeão sub-20. E a gente perdeu a final com um jogador a menos desde os primeiros 10 minutos do primeiro tempo. E foi para prorrogação, tudo. Então, sim, foi uma participação marcante. Nós temos 8 jogadores da seleção olímpica na principal. Então, só tem um motivo de alegria lá. Assim como eu tive na seleção brasileira, que culminou com o ouro olímpico, e era outro objetivo, assim também foi na seleção olímpica do Egito. Eu considero que foi muito boa a passagem por lá. Legal. E você, logo nessa primeira fala, você mostra que está
acompanhando essas discussões aqui no futebol brasileiro e consegue traçar um paralelo com a sua situação no Egito. Enfim, a gente, como está no Brasil, não consegue ter a dimensão de como os treinadores estrangeiros recebem isso. A gente sabe que na CBF, o Ancelotti estava presente ali no evento, na CBF, em que rolou toda essa discussão, as falas do Oswaldo de Oliveira e do Leão. Você, como um treinador estrangeiro, agora está aqui no Brasil, né, não está lá no Egito enquanto rolam essas discussões. Mas até quando você estava lá no país, como é que era ser um treinador estrangeiro, ser um treinador brasileiro e se ver no meio dessas discussões que, enfim, não são só profissionais, né, não são só no que dizem respeito ao campo e bola, são discussões também que envolvem aspectos sociais, culturais, no seu caso, até pelo que o treinador expôs, financeiro também. Então é uma exposição muito grande para alguém que está longe de casa, né? Como é que foi para você e como é que tem sido para você ter que lidar com isso? Até para traçar um paralelo em relação ao que os treinadores estrangeiros têm passado aqui no Brasil. É desagradável, né? A gente nunca gosta, porque a gente tenta ser, a gente está em outra terra, outra cultura, e a gente tenta ser o mais respeitoso possível, sabendo, a gente está lá, o objetivo não é tirar o espaço de ninguém, o objetivo é a questão do mercado. Se o mercado achou por bem nos trazer, ou nos levar, no caso, quando eu digo trazer no Brasil, nos levar, é porque viu alguma carência em alguma situação, ou o mercado interno não atendeu a expectativa de mercado do treinador local, de alguma da seleção ou dos clubes que também levam treinadores estrangeiros. Para resumir, eu não acho que treinador tem a ver com a nacionalidade, eu acho que tem a ver com a competência, né? Não tem essa questão porque eu sou brasileiro, eu não posso treinar no Egito. E mesma coisa, o Ancelotti não pode vir treinar no Brasil. O porquê disso, né? Qual que é... Qual, assim, às vezes não entra na minha cabeça por trabalhar fora muito tempo também. Eu não vejo problema nenhum do Ancelotti ser treinador da seleção brasileira, até porque seria algo que estaria contra ao que eu faço hoje, né? Que é treinar mais times fora do país. Agora, é chato quando você é jogado assim, às vezes na imprensa, nas redes sociais, como você estivesse aqui como um intruso, como fosse algo que a tua competência não te trouxe até aqui, né? E eu vejo que no Brasil a competência desses treinadores não trouxeram aqui, ou por eles ou por alguém que é da nacionalidade deles, que abriu o mercado e que fez abrir essa porta, né? Então, eu espero que acontecesse com os brasileiros também. Eu faço parte daqueles que também ficaram sem o mercado interno e tentou abrir novas portas para trabalho. E espero que, com o meu trabalho lá fora, eu possa abrir novas portas para treinadores brasileiros também. Até porque um português fazendo um bom trabalho no Brasil vai despertar portas abertas para um outro português, desde que ele tenha competência para estar aqui, não só por ser português. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas eu Sim, acho, sim. para resumir, não ter essa questão da nacionalidade, ter a competência. Ter competência, existe a necessidade, seu nome tá bem pautado em qualquer que seja o país, por que não trabalhar? Eu acho muito desrespeitoso quando fica muito exposto essa questão, porque é brasileiro, porque é argentino, porque é português. Não, ele é a pessoa. Ele é o Ancelotti, ele é o Abel Ferreira, ele é o Oswaldo, ele é o Leão. Ele, independente da nacionalidade, tem capacidade para trabalhar aqui, seja bem-vindo. Tem Boa. espaço para todo mundo. Boa. E já que você falou desse seu posicionamento no mercado, como você se viu no mercado brasileiro e depois foi buscar outros mercados ao redor do mundo, eu queria te perguntar agora, depois dessas experiências, você teve duas experiências no Oriente Médio, né? No Emirados Árabes e na Arábia Saudita, e agora no Egito, na África Árabe, como falam. Como você se vê no mercado, não só brasileiro, mas ao redor do mundo, assim? Você acha de fato que você ainda está fechado para o mercado nacional? Ou você tem a preferência de trabalhar fora do país?
Não sei, assim, eu estou há quase 5 anos fora do mercado nacional e eu tive baixa procura. Não é uma coisa com frequência que me aparece clubes no Brasil, como me aparecem clubes em vários lugares do mundo, né? Até países assim que são interessantes, que a gente olha para pesquisa, para ver como é que é o futebol, e a gente não tem conhecimento nenhum sobre como é o futebol, mas aparece às vezes a oportunidade de trabalhar, desde que for um bom lugar, que possa desenvolver um bom trabalho, uma condição financeira boa, eu não vejo problema nenhum de ir. E em relação ao Brasil, eu sinto assim que a gente está vivendo muito isso no Brasil, dessa questão que eu vivi lá do momento do estrangeiro aqui no Brasil tá tendo uma força muito grande, quando eu digo estrangeiro, porque alguém deles demonstrou competência e ficou forte essa marca, né? Assim como eu fiz no Egito. Agora, o que eu acho é que a gente não pode generalizar. Eu acho que acabou generalizando um pouquinho assim, a questão do treinador brasileiro, que diz que é desatualizado. Não, não são todos que são desatualizados. Eu acho que tem uma rapaziada aí com uma boa capacidade que a gente vê de trabalho bom. Eu vejo esse rapaz do Mirassol que está espontando, que para mim é uma novidade, uma boa novidade, né? E outros, Rogério Ceni, Diniz, a gente vê pessoas com Roger Machado, tantos e tantos, e outros que são menos conhecidos, mas que é, são bons treinadores. O meu caso, eu tive alguma procura até nesse momento aqui, mas pouca, e nada assim que me despertou um interesse assim para retornar ao Brasil, né? Então, eu continuo recebendo ofertas de clubes maiores fora do Brasil e com condições salariais melhores. É por isso que a minha opção é por fora, nesse momento. Você falou desses países que você recebe proposta que às vezes você não tem muita noção de como é que é o futebol nesse país, mas depois se mostra interessante. Você pode dar algum exemplo? Eu tenho agora, eu tive recentemente até uma conversa com o pessoal oh meu Deus do céu, que Vietnã, um clube lá, e conversei, fiquei até impressionado depois, porque eu comecei a acompanhar os jogos, né, para conhecer o jogo. Tem muito brasileiro nesse novo mercado. Assim, é interessante. Olhei os jogos, boa qualidade, campos bons, assim, uma divulgação boa do campeonato. Aí tem Irã, tem Kuwait, tem África, Mauritânia, tem vários lugares assim que chegam. Marrocos, algumas oportunidades de clubes, porque eu fiz boas campanhas lá contra Marrocos, né? Então, alguns clubes me procuraram também. Não foi, infelizmente, não foi o momento que a maioria, quando veio, ainda estava em tratamento, né? Esse problema que eu tive de saúde, nada grave, mas eu precisava resolver. Tive também a procura do Zamalek em fevereiro, que é um dos grandes da África, né? Também tive que dar negativa. Então, assim, são diferentes lugares e eu gosto muito desse trabalho. Gosto muito de conhecer novas culturas, novos povos, novas oportunidades. E é isso. E é o que aparece. De melhor para mim, o que aparece são esses lugares. Legal, legal. Bernardão? Micali, eu queria falar com você da Olimpíada de 2016. O Brasil vinha de um vice em 84 em Los Angeles, um vice em 88 em Seul e uma vice-medalha de prata em 2012 em Londres, para a França, União Soviética na época e México. Aí chega 2016, o título era inédito na época, depois o Brasil ganhou em 2020 e foi bicampeão em Tóquio, mas em 2016 era inédito no Brasil. Aí começa empatando, começa a ter empate com a África do Sul em 0-0, com o Iraque 0-0 e vai com aquela pressão para a Dinamarca. Me conta um pouco dessa competição em si, dessa pressão toda pro futebol no Ouro Olímpico para 2016. Bernardo, a pressão era. Brasil, você veste a camisa do Brasil, você tem que ganhar. Segundo colocado, como você citou aí anteriormente, nós tínhamos vários, então não interessava, nós tínhamos que caminhar para o ouro. A marca que nós precisávamos era o lugar do pódio mais alto.
Sabíamos que psicologicamente a pressão era grande. E outra coisa, nós tínhamos um time novo, time muito novo. Nós tínhamos Gabriel Jesus com 18 anos, Gabigol com 19, Thiago Maia, vários com a idade até abaixo da idade limite que a Olimpíada permite, que é 23 anos. Então, por mais que eles estejam já nas suas equipes principais, ainda estava naquele processo formativo que a gente fala, né? E é lógico que você pega um time que nunca jogaram junto, você ia ter um pouco de dificuldade no início da competição. Se a gente começasse atropelando todo mundo, seria algo anormal. E hoje, vivendo a África e a Ásia, como eu vivo, eu não, é que no Brasil, por exemplo, você perder para Marrocos ainda é algo surreal, mas não é mais. Já tem um trabalho de médio e longo prazo se desenvolvendo nesses lugares. Então, os Campeões empates agora, hoje, eu né, vejo que foi totalmente. Sub-20. Oi? Campeões agora do Mundial Sub-20. Exatamente, sub-20 e sempre chegam, né? Principalmente Jogos Olímpicos, dessa Sim. idade menor, eles sempre chegam. Ah, Então, assim, o que só eu abrindo digo. parênteses aqui, só abrindo parênteses aqui, 2024 você perde o bronze para Marrocos, né? Na disputa do bronze. Exatamente, pedível e assim, Marrocos, ele foi com um time o melhor possível para as Olimpíadas, tanto que o lateral direito era o Hakimi, que para mim é o melhor lateral do mundo, né? E então assim nós não fomos os melhores, não pude levar Salah, não pude levar Mamouche, Trezeguet, os melhores jogadores do Egito eu não consegui levar, eu levei a partir da quinta opção, porque não é data FIFA como vocês sabem. Voltando ao Brasil, muito difícil, o começo até a gente pegar como é a competição, o nervosismo da estreia, depois não fazendo gol, levamos isso para o segundo jogo, perdendo algumas chances claras de gol, e tudo isso trazia um peso muito grande, né? E aí a gente já vivia aquele momento de tragédia por causa do 7-1, foi acumulando. Agora, o que eu passava para os jogadores é a tranquilidade. Olha, os números são bons, nós estamos fazendo jogos consistentes, né? Tanto é que era consistente, nós tomamos um gol na Olimpíada toda contra a Alemanha. E eu acho que nesses jogos, e nós tínhamos uma equipe extremamente ofensiva, era um 4-2-4 com a bola, na fase ofensiva, né? E mesmo assim a gente tomou um gol, né, na final. Então nós tínhamos o equilíbrio de atacar, tínhamos muitos jogadores ofensivos, mas também um equilíbrio defensivo, que era importante ter num torneio curto como é Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. É bom você não tomar gol, não sofrer gol, que te fortalece. Você fez um gol, você ganha o jogo, né? Então, assim, foi difícil, mas achamos o equilíbrio durante a competição, ganhamos força, ganhamos corpo e conseguimos ali, né? Com muita pressão, pegar a Alemanha na final, confesso a vocês que eu fiquei sem dormir, porque não podia perder de novo para a Alemanha, dentro do Maracanã, com tudo que estava envolvendo a questão de ser a Alemanha, porque a Alemanha tinha ganho a Copa do Mundo, a medalha de ouro das feminino, e se ganha o masculino, era depressão total aqui no Brasil. O mundo ia acabar porque a gente não tinha mais qualidade para nada, condições de nada, né? Então foi importante, eu acho, para nós, foi importante para o futebol brasileiro, né? Assim como foi agora o Egito também, retomar e aparecer para o mundo novamente, né, como uma força. Bernardão, se quiser seguir. Não, e nessa linha da Olimpíada de 2016, existe. Você deu recentemente uma entrevista, se eu não me falha a memória, para o Portal UOL, de uma mágoa, que na época o Tite entrou no circuito ali, quando a seleção não estava legal, enfim. Você acha que não te deram o mérito real da conquista? Afinal, você era o treinador da seleção e parece que quando o Tite entrou no circuito, que a seleção deslanchou. Existe uma mágoa ainda em relação a você sobre isso? Não tenho mágoa nenhuma. Eu só até posicionei naquela época que eu achei assim que algumas mentiras, se às vezes não são contestadas, elas viram verdade, né? Porque se você deixa passar uma situação como essa que não foi verdadeiro, né? Não houve a intervenção do Tite em momento nenhum.
poderia se tornar algo, uma verdade, como para muitos se tornou, né? Porque se propagou muito isso e muita gente usou disso para valorizar mais o trabalho do Tite, né? Porque ele vinha num momento muito bom da carreira, momento, aliás, na carreira, porque na seleção ele ainda ia começar um trabalho. Ele estava iniciando o trabalho, a gente não sabia o que ia acontecer com o Tite na seleção. Então, assim, mas nada como o tempo, né? Na verdade, cada um tem o seu mérito de fazer as coisas. Eu tive a oportunidade de voltar às Olimpíadas agora, classificar um time como o Egito para uns Jogos Olímpicos, né? Chegar mais uma vez a uma final, porque a semifinal e Olimpíadas são finais, você tem condição de disputar medalha, tanto primeiro e segundo lugar, como terceiro e quarto, com uma equipe como o Egito. Então, assim, não preciso agora, depois que eu tenho, provar nada para ninguém, falar meus resultados aí, principalmente em Olimpíadas, falam por mim, falam pelo meu trabalho. A não ser que agora teve mais um que me ajudou lá no Egito. Se aparecer mais algum, aí eu tenho que me render, né? Mas lá não teve essa conversa. E, Micali, nesse time você mesmo falou aí de vários jogadores, né? Neymar, Gabigol, Gabriel Jesus, Renato Augusto estava também, né? Bateu o pé para estar nessa seleção, nessa Olimpíada aqui no Rio. Como é que era a troca com esses jogadores todos? Porque apesar deles serem muito novos na época, talvez com exceção do Gabigol, que ainda estava começando a deslanchar, mas falando de Renato Augusto, claro, mas falando de Neymar, que já estava no Barcelona, falando de Gabriel Jesus, que estava voando já estava, se não estava presente no elenco da seleção principal, já estava sendo cogitado ali. Como é que foi a troca com esses caras, assim, até dentro desses momentos de dificuldade? Eles sentiram um pouco mais, talvez um pouco pela idade, ou eles já tinham uma personalidade muito grande? Assim, a troca foi sensacional. Foi um dos melhores grupos, se não o melhor grupo que eu peguei para trabalhar. Não só porque ganhamos a medalha, não, mas pela convivência, pelo respeito mútuo, né? Pela minha experiência em lidar com jovens atletas também, né? A gente pôde ali, nós criamos algo assim, uma cumplicidade muito grande, porque o que aqueles caras precisavam, talvez eu tinha para oferecer, que era dar segurança, dar confiança que a gente poderia ganhar, né? Fizemos um trabalho também de um jogo que eu acho que é a nossa cara, o jogo com a cara do futebol brasileiro, que agora eu estou vendo muito o Ancelotti repetir, que é o 4-4-4-2-4, né? Uma bola, que eu acho que isso é a nossa cara, essa é a nossa essência, né? E o Ancelotti está buscando e alcançando o equilíbrio. Tomara que ele consiga defensivo com ofensivo. Eu acho que a nossa essência passa muito por isso, né? Por um pouco dessa liberdade de você de ser jogador brasileiro, sabe? Então, assim, a nossa troca foi super positiva. É, a entrega deles foi incrível. O Neymar, como líder nato, acho que foi uma das melhores fases do Neymar, porque ele assumiu um papel de protagonista importante para a gente naquele momento. Ele era um líder nato, um cara que não me deu trabalho nenhum. Renato Augusto é um treinador. Renato Augusto é o treinador dentro de campo, é o cara que saiu com poucas palavras já entendia o que você queria, já ajudava até no posicionamento com jogadores mais jovens. Então, assim, foi um convívio, deu uma química boa, foi legal, foi muito bacana. E eu fiquei muito feliz de participar com esse grupo, né, de tudo que a gente viveu. E você mantém contato com algum desses jogadores atualmente? Não, eu não assim, a gente quando tem oportunidade, um encontro, alguma coisa, alguma data importante, a gente de vez em quando conversa, mas é raro, raro, cada um busca a sua. Eu falei até para a seleção egípcia agora, eu falei, ó, aproveita esse momento, que ele é único, depois nunca mais vai acontecer isso, para juntar uma seleção com todos novamente é muito difícil, não, é quase que impossível acontecer. Então foi isso, a gente viveu aquele momento intensamente, lutamos, sofremos juntos, nos alegramos, festejamos e nunca mais realmente a gente teve a oportunidade de juntar todos. Legal.
E como é que você falou do Neymar, da importância dele para esse time? De fato, ele estava muito bem nessa época. É, vendo de fora, como é que você vê a fase do Neymar atualmente? Você acha que ele vai conseguir se recuperar fisicamente, né? E nas outras valências que talvez ele precise para chegar à Copa do Mundo com o Ancelotti? Porque a seleção Bom, eu, tem mostrado que consegue se virar bem sem ele, né? eu torço muito para que ele consiga, porque por mais que a seleção demonstre que nós temos grandes jogadores, nós temos jogadores assim de um nível muito bom, né? A gente vê joga nos maiores clubes do mundo, mas o Neymar é diferente. Ele é diferente. Ele é um jogador fora dos padrões normais. Agora, como qualquer um outro jogador de qualquer padrão, precisa estar no seu melhor condicionamento possível, né? Tanto física, psicologicamente, tecnicamente, taticamente, né? Comprometimento com a causa, com o grupo. Se ele conseguir isso, se ele conseguir chegar nesse nível, eu acho que ele é imprescindível. Eu acho que o Neymar é o jogador, assim que como ele mostrou contra a Croácia, naquele gol que nós fizemos, que ele pegou a bola num jogo extremamente complexo, ele resolveu aquele lance. Aquilo ali é um lance de gênio, um cara que parte para cima, não tem medo, faz tabelas curtas, vai lá dentro do gol. Então, assim, não dá para abrir mão de um jogador como esse. Eu acho que ele é um cara que, ainda, se ele estiver bem, e mesmo não tão bem, eu levaria e tentaria recuperar naqueles dias que antecede a Copa do Mundo, naquele período de treinamento, eu tentaria recuperá-lo, levá-lo ele tentar o melhor que ele pode dar. Nem que não for titular, mas tem um Neymar ali próximo que pode entrar num jogo em 20 minutos, 30 minutos, ele pode resolver. Eu acho que é um jogador que ainda merece uma atenção. Legal, legal. Bernardão? O Micali, ainda sobre a Olimpíada, mas indo para 2024 em Paris, você, na resposta anterior, mas as respostas anteriores, falou que não teve como levar, por exemplo, para a seleção do Egito, Salah, Marmoush e etc. Você conhece o Salah? Já teve contato com ele? Está no seu contato de WhatsApp, o Salah? Já falou com Não, no ele? meu de WhatsApp não. Mas eu tive contato com ele. Tive contato em umas duas, três oportunidades. Ele foi no meu treinamento, até porque eu sempre demonstrava muito interesse dele estar junto com a gente nas Olimpíadas. E ele se mostrava muito interessado em ir. Ele queria ir fazer parte. Infelizmente, várias coisas ocorreram, não só com o Salah, mas com vários outros jogadores. E aí eu não estou te falando nem de um nem dois, eu estou falando de mais de 20 jogadores que a gente selecionou e a gente não teve a oportunidade de levar por conta de N situações que ocorreram. O Salah foi que, logo nesse ano das Olimpíadas, houve a troca do treinador. Saiu o Claro. Klopp e entrou o atual treinador. E aí, uma mudança de treinador, o atual pediu que ele participasse da sua pré-temporada, até porque ele vinha de lesão e queria aproveitá-lo, que conhecesse a nova metodologia dele. E eu achei justo. Eu falei, o treinador está coberto de razão. E ele me pediu desculpa, tudo, que não poderia, e infelizmente eu não pude levar. Assim como o Marmouche não liberou, estava em processo de negociação, o Trezeguet, processo de negociação, e o time todinho do Ali e o time todinho do Pirâmides também não pude levar ninguém, porque os dois estavam brigando pelo título nacional ponto a ponto, assim como o Palmeiras e hoje o Flamengo brigam, os dois estavam brigando depois de uns 5 anos na história que acontece isso. Anteriormente, sempre tinha um campeão de forma antecipada. Esse ano das Olimpíadas, justamente, aconteceu essa briga até o final. E eu não pude levar nenhum, porque essa base Ali e Pirâmides é a base da seleção principal. Então eu não pude contar. Eu levei apenas dois jogadores acima da idade. Zizo, que é do Zamalek, que não estava disputando nada, e Nene, é o Nene, que era do Arsenal, tinha acabado de sair do Arsenal e estava 6 meses ali recuperando, também consegui levá-lo. Então não consegui nem levar três. Micali, você está falando de alguns jogadores aí importantes que você trabalhou, e eu estava vendo o seu time no Al Hilal,
que foi um pouco depois do Al-Hilal ser algoz do Flamengo ali no Mundial, né? Então ainda tinham alguns caras que você tinha trabalhado que estavam nesse time. Em especial, acho que o Vieto, camisa 10, e o Carrilho, que atualmente está no Corinthians. Como é que foi esse seu trabalho no Al-Hilal, cara? Porque é isso, tinham jogadores já renomados, alguns jogadores importantes que a gente sabe da qualidade, até porque pelo que eles fizeram por clubes brasileiros ou contra clubes brasileiros, mas era numa época em que o futebol lá ainda não tinha tanto investimento quanto tem hoje, né? Então você meio que pode dizer que chegou ali quando tudo era mato, mas não tão mato assim, às vezes já tinha uma estruturazinha ou outra ali. Como é que foi a sua passagem ali pelo Al-Hilal? Hilal é um gigante da Ásia, né? É o maior clube da Ásia, financeiramente é uma potência, já era, assim, Sim, esses jogadores, o Hilal hoje é muito difícil ele contratar um jogador que não tem uma passagem para uma seleção. O seu local, a base da seleção saudita é do Hilal, era, né? Agora diminuiu um pouco, mas na minha época, era 6, 7 jogadores da minha base, era da seleção saudita, aí tinha Vieto, da Itália, tinha Gomis, que era da França, tinha Carrillo, que era, né, tinha o Cuejá, que era verdade. da Colômbia, né, Sim, sim. é, Ex-Flamengo? Vieto, que ia e voltava na Argentina, era um time, assim, pandemia, né, e eu vivia perdendo os caras por causa de Covid, porque a gente se manteve e a gente deu muito azar, porque a gente pegava assim, o grupo se reunia, pegava 6, 7 jogadores, pegava Covid e não podia jogar. Eu perdi muitos jogadores, eu perdi o Tornado, que eu chamo de Tornado, mas o número 10 da Saudia, que fez o gol contra a Argentina. Oh, meu Já Deus. vou relembrar aqui. Me fugiu agora, me perdoe. Esse cara é um baita jogador. Eu perdi também. Quando eu fui desligado do Hilal, a gente pegou o Hilal em terceiro ou quarto da liga, estava Salem oscilando. Al-Dawsari? Isso, Dalsari. Salem, chamo, né? O apelido dele é Tornado, mas a gente chama mais de Salem. Mas Aí, tornado em português mesmo? tornado é porque é português, porque ele comemora fazendo um tornadozinho, sabe? Aí ele é um cara muito, eles são muito amáveis, são muito amigáveis, Legal, geralmente o Saudia, né? E eles gostam, amam o brasileiro, amam o legal. Neymar, amam tudo que é nosso, eles amam, assim. Então, assim, eu perdi esse cara logo no primeiro jogo da Champions Asiática. Foi aonde eu caí no Hilal, porque eu cheguei em segundo colocado na primeira fase e perdemos para um clube que não tinha muita expressão. E lá é um clube que você não pode ter oscilações de resultado, você tem que ganhar e ganhar. Acabei que eu deixei de ser campeão saudita por causa de 3 ou 4 jogos, que eu peguei o time em quarto e coloquei em primeiro, né? A gente pegou em primeiro. Na nossa época até teve uma onda boa de brasileiros lá. Tava eu, o Carille e o Mano Menezes, nos três Legal. maiores do país, e a gente acabou colocando o Hilal em primeiro. Depois veio a ser campeão, 3 jogos, e veio ser campeão também da Champions Asiática com esse treinador que está aqui agora no Cruzeiro, o Jardim. Então, Hum. assim, assim, o mundo, assim, lá fora nós temos uma valorização diferente do que aqui. Às vezes a gente olha assim, a gente já enfrentou a maioria desses treinadores pelo mundo, né? E já ganhou desses treinadores. Perdeu, ganhou, que faz parte do processo. Então, o Hilal eu tenho um carinho grande, um grupo também muito bom, jogadores de muito boa qualidade. É um potencial de investimento, né? O Hilal hoje só não é maior porque a questão cultural do país, o país ainda ser muito fechado, ainda limita alguns jogadores irem para lá. Porque senão, pela questão financeira, eles podem ter qualquer jogador do mundo que eles queiram. Cara, é interessante você ter falado dessa questão cultural, porque seria justamente a minha próxima pergunta. Em 2023 exatamente, quando o Luiz Castro estava para sair do Botafogo para ir para o Al Nassr,
uma das coisas, enfim, tinha uma relação ali com a imprensa, mas uma das coisas que a gente pôde perguntar para ele na época era justamente sobre isso, se a questão das restrições no país não preocupavam ele. E a resposta dele foi tipo assim, cara, o Cristiano Ronaldo tá indo para lá. Então você acha que vai ser tão ruim assim? Se o Cristiano Ronaldo tá indo, vai estar na boa. Então é isso, é essa impressão que passa, que para os estrangeiros rola uma abertura muito maior, mas que para quem é local, e especialmente para as mulheres, as restrições são muito grandes. Como é que foi a vida de você? Como é que foi a sua vida lá, um brasileiro? O que que você fazia? O que que você não podia fazer? O que que você podia fazer, mas achava melhor evitar por respeito à cultura? Então, você tem que respeitar o local que você está, né? A gente tem que se moldar à cultura que você está vivendo. Isso é um princípio de educação. Não tem como você querer mudar a Arábia Saudita em função daquilo que você vive normalmente no seu ambiente, no seu habitat normal. Eu procurei respeitar de todas as formas. Assim, eu vivi um período difícil, porque era pandemia. Então, a gente vivia muito. Eu vivia no compound, que é um condomínio, né, de casas, internacional, que aí poderia ter coisas que fora daquele ambiente internacional você não pode. Até da religião. As mulheres não podem andar de qualquer forma, né? Hoje parece que abriu um pouquinho, tá um pouquinho mais aberto, né? As mulheres têm que andar de burca, não pode ver o rosto, tomar cuidado na hora de cumprimentar, principalmente as mulheres, porque não é como a gente cumprimenta no Brasil, abraçando, beijando, longe disso, às vezes até para olhar do olho não pode, você não pode manter o foco no olhar com uma mulher estranha, os homens, aquela questão também de você, para nós que é como um bebê, não pode beber, não tem bebida alcoólica no país, você não pode beber, é ilegal, né, contra a lei. Nesses ambientes internacionais, você pode até achar bebida, é difícil, é um custo até altíssimo, mas por respeito é melhor, não, não pode beber, não pode beber, né? Então, assim, são vários detalhes, a questão da religião também, do respeito, a chamada para oração, às vezes tem alguns lugares que você para até o treino, para eles poderem ir lá fazer a reza e depois voltar a treinar. Eu já passei por isso no Emirados, no Hilal não, no Hilal a gente era mais profissional, vamos dizer assim, você não precisava parar, né? Então, são várias coisas que são difíceis, não são fáceis de você viver. Agora, o Cristiano Ronaldo é um cara parece um cara muito de família, de Sim. casa. Você leva a tua esposa, os teus filhos, e você tem uma rotina familiar, não muda nada, não muda muita coisa. A questão é de um jogador de futebol que é solteiro, que está acostumado num país ocidental, que quer sair para ver namorar, ver pessoas, gente, vai ter dificuldade, não vai encontrar isso na Arábia Saudita. Dentro dessas restrições todas, essa sua passagem não só pela Arábia Saudita, mas pelos Emirados Árabes também, mas eu acho que principalmente na Arábia Saudita, foi importante também para te dar uma segurança financeira maior? Foi lá onde você foi melhor remunerado? Com certeza, sim, né? Porque uma coisa é você trabalhar numa equipe que ganha sempre, aí tem a questão da premiação, que aí vocês brasileiros já ouviram falar daquilo que acontece lá, né? Que os caras acabam o jogo, um clássico, então você ganha, dobra. Ganhou muito relógio lá? As coisas vão longe, né? Eles são generosos em relação a isso. Te dá um suporte financeiro, te dá um suporte financeiro melhor. É, e assim, né? Hoje o Brasil está praticando a primeira divisão do Brasil, hoje pratica, são números também. ah, Expressivos. Dependendo do time, é melhor do que, inclusive, lá fora, né? Pelo que a gente ouve dizer, Sim. principalmente para que pagam para estrangeiros, né? Quando vem que é normal, o cara vai vir para cá, ele tem que ter uma valorização financeira maior, né? Então, é o mesmo caso nosso, para a gente sair do nosso país, do nosso ambiente, para ir para um outro país, uma outra cultura, geralmente a gente vai para uma questão teoricamente financeira melhor. Então, assim, me deu realmente um suporte, né? Para poder ter mais tranquilidade, né? E foi bom para mim. Legal, legal. Bernardão? Ô, Micael, eu queria falar um pouco ainda da questão da base, que você conhece muito bem, enfim, passagem de sucesso na base.
Eu queria falar um pouco da base do futebol brasileiro. Se você consegue enxergar como é que está o futebol brasileiro na base hoje em dia. Enfim, nós tivemos o Sub-20 há poucos meses, que o Marrocos acabou sendo campeão, ganhou da Argentina na final, mas a seleção brasileira não passou nem da primeira fase, sequer ganhou uma partida, empatou com o México, perdeu de Marrocos e da Espanha, foi eliminado na primeira fase de grupos ainda. Enfim. Queria que você falasse um pouco da base do futebol brasileiro, qual é a sua expectativa, você acha que está no caminho certo, a coisa não está legal, enfim, sua opinião sobre a base brasileira. Eu sigo a base do Brasil. Eu acho que a base do Brasil precisava dar uma atenção melhor. Eu acho que está tendo assim. Não existe mais processos na base da brasileira. Tá muito estranho. Eu acho que a gente é só olhar o sucesso da Espanha. Hoje a Sub-17 ganhou da França, mas eu costumo dizer que o trabalho da França é muito bom. Marrocos atualmente trabalha muito bom. É um processo que segue assim um planejamento de médio e curto prazo, né? O Brasil a gente não vê isso. Eu que sou muito converso com muita gente, né? Conheço muita gente de base pelo mundo. Eu vejo que o Brasil ele ainda aposta muito no talento do seu jogador, naquela individualidade. E hoje o talento fora de um processo, ele não está ganhando mais sozinho, né? A gente vê que até pela equipe principal a gente vê que quem bate sempre está chegando aí nos mundiais. A França. França chega, a própria Espanha está chegando muito. A Espanha foi campeã agora olímpica. Aí também lá na Euro também boas participações. Então, o que falta no Brasil, eu acho que é um projeto mais sério para a base. A gente ultimamente, o que a gente ouve falar da seleção brasileira não tem sido legal, né? Principalmente na base. A principal também não, né? Mas se a gente for ver, a gente trocou 3 treinadores em um ciclo. Vamos torcer que dê tudo certo, mas falar que o Brasil é o primeiro a, 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 a ser favorito para o título mundial, não é. Não é, porque temos bons talentos, grandes nomes, mas não temos processo. O processo de um ciclo ele foi repartido, dividido em várias fases aí, com treinadores diferentes. Então, nós não temos corpo, né? Vamos depender da individualidade. E eu vejo isso na base também. O último resultado positivo da seleção sub-20, se você buscar aí, foi comigo. Nós fomos vice-campeões mundiais, perdemos a final para a Sérvia. Isso foi em 2015. 15. Olha quanto tempo já. Depois eu fracassei também. Depois de mim, o Amadeu fracassou também para poder ir para o Mundial. É só o treinador que está errado nesse caso? Não, a gente tem que olhar o contexto, porque a gente está tendo muitos resultados negativos, principalmente a categoria sub-20. Então, nós temos que olhar todo o processo. A gente tá fazendo alguma coisa errada. A gente tem que rever processos, né? Eu acho que falta isso para a seleção. Agora mesmo, você sabe quem é o treinador sub-20 do Brasil? O olímpico que vai ser? A gente não tem nome, a gente não tem ninguém. Vai esperar chegar mais próximo, quem sabe muito em cima, aí vamos montar de novo, porque a gente se baseia nos talentos, e pode ser que alguém tenha um processo com menos talento que a gente e consiga jogar melhor, mais bonito e ser mais competitivo com a gente, como vem sendo demonstrado por outras seleções. Então, a gente precisa rever processos dentro das nossas seleções de base. Só para complementar, Micali, eu queria te perguntar como você vê esse processo de formação de base como um trabalho a ser feito pela seleção brasileira e pela CBF, mas também pelos clubes. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem um clube, alguns clubes referências, mas um clube que se tornou referência de uns 10 anos para cá, talvez 5 anos para cá, e que além de ter tido resultados impressionantes com a base, mantém as convicções, que é o Palmeiras, ali na base do JP Sampaio, mas além disso, claro, a gente tem Flamengo, a gente tem Fluminense, a gente tem Vasco, a gente tem Santos, vários clubes, mas, de fato, em termos de seleção brasileira, a gente não tem tido resultados expressivos com a base. E você falou do técnico ali do ciclo olímpico, que mistura um pouco com o sub-20. O Ramon Menezes foi demitido mês passado, né, em outubro. Ele foi demitido no dia 5 de outubro. A gente está no dia 18 de novembro e a CBF até agora não oficializou, pelo menos, quem vai ser o técnico da seleção sub-20. Então, eu acho isso
não é razoável para uma seleção brasileira, né? Uma seleção, o tamanho que é a seleção brasileira. Eu acho que é uma coisa que a gente precisava tratar com mais carinho, com mais atenção. É isso que é o meu chamado. Acho que a gente precisava estar mais atento. Depois reclamamos por que os resultados não estão vindo. Porque a gente demora demais para tudo. Não existe processos. Existe assim, vamos agora. Quando que é a próxima competição? A próxima competição vamos chutar aqui, é em junho. Então nós vamos falar dessa competição em abril, fevereiro, muito próximo, sem processo nenhum. Aí é um juntar os talentos que a gente tem do futebol brasileiro, e nós temos muito, sem processo nenhum, e aí vamos depender do quê? Novamente, da individualidade dos atletas, com um pouco de uma base ali que qualquer treinador vai dar, e vamos ver se dá certo. Não tem dado. Quem tem dado certo? Para a gente ter. Tem dado Espanha, tem dado França, tem dado Marrocos. Tá? Aí vai analisar. Tem os talentos e tem o processo de desenvolvimento. Não só no momento que necessita de uma convocação para alguma competição. Então, essa é a diferença. Em relação aos clubes, o João Paulo, para mim, é um cara formidável, um visionário, agora, extremamente agressivo. Agressivo. É uma forma de formar diferente. Por quê? O João Paulo ele pega os melhores jogadores de qualquer clube do Brasil. Do Brasil. Existe o melhor jogador do Atlético Paranaense. O João Paulo tem a capacidade de ir lá e comprar esse jogador. O melhor jogador que era aqui do Cruzeiro, que é do meu lado aqui, quem era? Era o Messinho, é o Messinho, que é o O Estevam. Estevão, e o outro menino que saiu daqui, que foi para o Atlético Paranaense, praticamente. Vitor Roque. Vitor Roque. Então, eles têm essa capacidade de pegar essas promessas quase que concretas e comprar, e pegar, e investir dinheiro. E isso se mostrou viável, porque ele monta uma seleção dos melhores jogadores dos clubes, porque ele tem poder para isso. E aí é lógico que isso é um. O Palmeiras hoje é um processo quase como uma seleção. Não uma seleção nacional, mas se você comparar, é muito similar. Ele pega os melhores jogadores que tem no mercado. Eles têm um processo de captação, de scout muito bom. Quem é o melhor jogador que está aparecendo aqui no Betim? Vamos supor, é bom, tal, toma oferta de empréstimo com passe estipulado. Se vê que é bom, compra. Se não vê, devolve. Então, assim, hoje o Palmeiras é uma seleção, eu tiro o chapéu para o João, que é uma baita ideia, é uma baita visão de negócio e que está dando fruto, porque ele vende o Estevão por quanto? Ele vende quantos que ele consegue, se ele paga 3 milhões, ele está vendendo por 10. Então, isso é negócio, né? E o Palmeiras está de parabéns, porque teve uma visão muito boa para isso. Mas eu digo o Palmeiras, eu não sei se você concorda com isso, não por fins de mercado ou fins do campo e bola ali, mas também pelo trabalho que eles fazem educacional dos jovens, entende? Eu acho que isso também é um destaque do Palmeiras, não? Eu vejo sim, eu vejo que sim, que existe. Porque o João é um cara assim, ele é muito raiz, cara. Ele é muito raiz. Ele vai. Menino não cresce com o João, não. Menino nenhum cresce ali com. E você tem um cara desse que é da bola, um cara que sabe a linguagem, sabe as manhas. O que o menino está fazendo para tentar passar, ludibriar. O João já fez isso há anos e hoje está dando risada, né? Então não dá. E ele é muito transparente. Eu gosto do João demais, por ele é da minha terra lá, né? Então a gente, assim, ele é um cara que saca longe as coisas. E ele, posso dizer, ele é tão raiz que tem algumas coisas no futebol hoje que tem até uma aparência moderna que o João ainda não é adepto, mas porque ele é o que ele é como raiz, e isso tem dado certo na carreira. Por isso que eu admiro o João. Eu acho que nesse processo educativo tem muito desse
feeling do João, do que ele foi como jogador, morar em alojamento, não ir para casa em Natal e Ano Novo, assim como eu não fui também, porque não tinha dinheiro para ir. Então, assim, eu acho que isso ajuda muito. Hoje o João é um cara muito importante dentro do Palmeiras, por toda essa visão que ele tem de ex-atleta, de um cara vivido, de um cara malandro no bom sentido, né? Um cara extremamente agressivo, sabe fazer o que ele faz, bem feito. Agora, o Palmeiras hoje se tornou realmente a grande referência de base do futebol brasileiro. Legal, legal, Mikael. A gente está chegando já no final do episódio, quase uma hora aí. Eu queria te agradecer por todos os ensinamentos que você deu. É um especialista, e não só em futebol de base, mas também no que está acontecendo ao redor do mundo. Muitas histórias, e a principal delas, o título inédito que você conquistou com a Seleção Brasileira Olímpica em 2016. Então, eu queria te agradecer mesmo. Bernardão, se tiver mais alguma pergunta aí, ou Não, alguma coisa para comentar. agradecer ao Micali também pela presença, um ótimo papo, foi show de bola. Ótimo papo mesmo. Obrigado, Bernardo, obrigado, Fragoso. Sempre é bacana, obrigado pelo convite, né? E parabéns aí pelo programa. E sempre estamos à disposição aqui. Quando precisar, é só falar que sempre é um prazer. Micali, para fechar, você falou da sua terra, mencionou a sua terra e mencionou que o João Paulo é de lá também, Salvador, na Bahia, uma terra incrível, apaixonante. E a gente tem muitos exemplos, né, de pessoas do futebol, como vocês dois, pessoas da arte, por exemplo, também, que saem de Salvador para conquistar o mundo e construírem novas raízes ao redor do mundo, assim. Eu queria te perguntar, uma curiosidade minha mesmo, se você tem algum plano para no futuro voltar para Salvador, talvez em alguma outra função além de treinador dentro do futebol, se você tem esse sonho ou se você quer seguir voando aí pelo Brasil e pelo mundo mesmo. No momento é seguir ainda meu rumo ainda, que eu acho que ainda tem muita coisa para queimar, muita lenha para queimar, né? Mas é interessante porque, fala uma coisa para você, Fragoso, eu nunca mexi em nada com futebol na Bahia. Nunca, nunca. Assim, saí muito cedo de lá. Eu vim começar a mexer com futebol mesmo, de verdade, jogando na Várzea de São Paulo. Aí depois entrei em categoria de base, aí fui para Londrina, onde 9 anos de Londrina entre jogador e treinador. Minha escola foi muito o sul do país, né? Eu fui para o Figueirense, assim. Sim. Voltar à minha terra natal, né? Pouco tempo eu morei lá, depois de adulto, né? Não morei, na verdade, né? Então seria um desejo, sim, um dia voltar. Já diria Gilberto Gil, né? Meu caminho pelo mundo eu mesmo traço e a Bahia já me deu régua e compasso, então. É isso aí, é isso aí. Não, show de bola, Obrigado, Mica. Show de bola, tá? Tamo junto, cara. obrigado, viu? Brigadão mesmo. As portas do programa estão abertas quando quiser ir contar uma novidade no mundo do Egito ou em algum outro país aí do Oriente Médio, da África, da América, enfim, da Europa, quem sabe. A gente está aqui, tá bom? Tá, joia. Muito obrigado pelo convite, viu? Um abraço. Com Tamo Deus. junto, camarada. Pessoal, Valeu, esse foi Ricardo. mais um Um abraço. Passa aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu.